uma norma que a empresa quer estabelecer agora, o doutor Caio que pediu para que todas as reuniões, todas as orientações fossem feitas de câmera aberta. Então, por favor, liguem. Seguinte, hoje a nossa reunião é um bate-papo administrativo, certo? Passar algumas orientações para que vocês fiquem cientes das novas mudanças que estão acontecendo também no setor administrativo, né? Como o Análise Laboratório é uma rede que hoje já temos 40 unidades espalhadas pelo Rio Grande do Norte. A gente precisa ter uma comunicação ativa e uma comunicação assertiva junto às unidades que são vocês, certo? Hoje será passado algumas mudanças que estão acontecendo no administrativo, algumas informações do setor da qualidade, certo? Então, é preciso sempre que vocês fiquem atentos, porque todas as não conformidades, tudo que acontece de erro, todo material cadastrado errado é relatado e isso é retirado do desempenho de vocês, né? Já é ciente disso, já são cientes disso, que os redutores de desempenho são não conformidades relatadas, e aí não conformidades a gente abrange muito, que é uma comunicação errada, foi rude com alguém, foi grosso com alguém, ou a não conformidade do laboratório, certo? Com o laboratório, coletou lá os tubos, não marcou a identificação correta, cadastrou o nome do paciente errado, data de nascimento do paciente errado, porque isso aí, querendo ou não, é por parte de negligência que gera erros, e esses erros, a empresa é cobrada por isso, né? Então, se colocar no lugar do cliente, por exemplo, o cliente trouxe a mãe dele para fazer o exame aqui, vai ter que fazer uma recoleta por causa de um erro que cadastrou um exame errado. Entendeu? Então, querendo ou não, essa recoleta vai gerar que o cliente não venha mais ou que ele peça o reembolso. Então, por ser um indicador negativo, isso está sendo relatado e está sendo retirado do desempenho. Certo? Vinícius. Então, o primeiro... Pois não. Tá tendo muita recoleta, não vou mentir. E eu estou achando até que é marcação com o meu posto, não vou mentir. Não, a gente não trabalha com marcação não, certo, Ítala? Não existe isso de marcação não. A gente trabalha de acordo com a qualidade da empresa. A gente tem certificação ISO 9001, então essa palavra marcação não é para existir. Eu estou dizendo assim, do meu posto, com requisição do Álvaro. Não é nem Sim. daí, não. É do Álvaro, entendeu? Eu disse assim, Certo. marca assim, porque, meu amigo, eu vejo demais. E eu tenho outros contatos com as outras editoras, ela não tem muita recoleta. Hoje, principalmente, ontem veio um rapaz fazer uma recoleta que já fazia 10 dias que ele tinha feito. Aí eu falei com Carol, ela tinha mais de 30 pacientes, a gente não podia pedir recoleta dos 30, eu disse, mas só que o meu paciente, eu venho acompanhando todos os dias, estava mandando para ela, todos os dias eu mandava, e o Álvaro não liberava os exames do homem, fazia 10 dias já. Essas recoletas as recoletas existem, né? A gente quer minimizar elas ao máximo. Então, o que a gente quer é que a recoleta, por exemplo, por negligência humana, por falha na coleta, por falha de centrifugação, por hemólise, fibrina, por um cadastro errado, sejam minimizadas. Quando recoleta por confirmação de resultado, que o laboratório de apoio cede, né? Isso aí conta para a gente como uma análise recoleta, mas não conta como uma não conformidade. Entendeu? O que a gente está falando é as recoletas por não conformidade. Então, tem um procedimento já feito, o procedimento já existe há muito tempo, não mudou, certo? Então... Qual é o assunto que a gente coloca? Para não ser uma conformidade para a gente, porque quando bota a nova coleta, com certeza quando chegar aí a nova coleta, ninguém vai saber o porquê. A nova coleta, quando ela é solicitada uma nova coleta que tem uma não conformidade por trás do atendimento ou da coleta, aí sim é relatado não conformidade e redutor de desempenho, certo? Quando é recoleta por confirmação do resultado, que realmente é preciso, o médico pediu para solicitar novamente, o laboratório de apoio pediu, isso aí não é relatado como não conformidade. Continua como recoleta, mas não conformidade não é relatado, tá certo? Então, vamos lá, vamos seguir a pauta aqui da reunião. Eu passei primeiro o roteiro do que seria tratado hoje. A primeira pauta que eu quero falar com vocês é sobre o RH, certo? O nosso RH vai estar passando por mudanças novamente, certo? Estamos com Rita, o tempo integral no RH, então a gente está tendo atendimento, sim, do RH, certo? A Rita está dando um apoio, um suporte, e a gente está com um processo seletivo aberto para a contratação do RHDP, certo? Teremos duas pessoas no RH para ver se a gente consegue dar uma organizada e dar uma melhorada no setor, que a gente teve duas pessoas que não performaram, não entregaram resultados e, consequentemente, pediram para sair, né? Então, a gente está nesse processo seletivo. Essa semana, a gente provavelmente vai estar selecionando uma pessoa e vamos fazer outra reunião na próxima semana ou no fim do mês para a gente apresentar essa nova pessoa, certo? Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre a nova formatação do setor da qualidade. O setor da qualidade antes tinha um supervisor, que era Gabriel, certo? Que era Gabriel, era o setor da qualidade.
Hoje a gente decidiu transformar essa supervisão em um núcleo da qualidade, porque a gente viu totalmente a importância de ter um núcleo da qualidade ativo, de ter a qualidade realmente do lado das unidades, para que minimizem os erros, para que saibam fazer uma orientação. Então, a qualidade hoje é um núcleo de 4 pessoas, resumido em Gabriel, né, que continua na qualidade, Carol, que era da digitação e também está na qualidade, e a nossa nova contratada, que é Larissa, né? Larissa fez uma experiência no Inocop, começou trabalhando como coleta, pegou os tampos da coleta, todo o processo, e aí ela, por ser formada em biomedicina, tem a capacidade, e ela assumiu o setor da qualidade também junto com o núcleo, né? E tem a 4ª pessoa da qualidade, que é a Iax Adora, que é responsável pelos treinamentos, e está sempre fazendo orientações até com vocês, para que minimizem os erros e que realmente a gente reduza esse número de recoletas por não conformidade, certo? Então, isso é um padrão novo, uma nova equipe que está sendo montada, que está em fase de treinamento de ajustes, mas que já está dando resultados positivos na questão da comunicação com as unidades, certo? Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre as circulares, certo? A gente readotou um processo que já existia, né? Antes de eu entrar aqui mesmo, já tem esse processo, então a gente readotou esse processo, que são as circulares. Circulares nada mais é do que um ofício, um informativo que vocês precisam ter impressos e assinados em cada unidade. Então, quando o Iax Adora mandar um circular lá no seu individual, ou mandar lá no grupo, imprime, lê e assina. Por que tem que fazer isso? Porque o doutor Caio, que é o diretor da nossa empresa, e a gente também, como supervisão, a gente vai chegar na unidade e vai dizer, cadê o circular da semana tal? O circular da semana tal está aqui, assinado por todas as pessoas. A assinatura de vocês é que vai validar. Se tiver só o papel lá impresso, não vai ser válido e vai ser contado uma não conformidade para a unidade, certo? Então, não custa nada, você lê o informativo da empresa, assinar que você leu. Isso é um processo comum em qualquer outra empresa e um processo que a gente está adotando aqui novamente, que já existia esse processo, certo? Então, quando o Iax Adora ou o RH mandar uma circular no grupo comunicado do RH ou no grupo geral, lê o comunicado, vê o que está sendo passado e assina, certo? Além também das nossas tags internas. A gente vai colocar uma tag interna por dia de informações. Ontem eu coloquei uma tag sobre o comercial, quem viu? Fez que todos eram para terem visto, né? Porque é um mês desafiador, é um mês que é difícil, que acima de tudo a gente tem que utilizar nossas ferramentas de vendas, tem que ativar o pós-venda, porque para a gente conseguir bater meta esse mês vai ter que ser na raça, né? E a gente precisa disso. Então mandei uma tagzinha lá de aviso, hoje a já mandou uma tag lá de atendimento, né? Que é preciso a dupla conferência no documentação do paciente, é preciso cadastrar os exames corretamente, certo? Então, é perfeitamente aceitável que essas tags, a gente envia essas tags que vocês vejam, né? A informação, a comunicação tem que ser ativa. Então, todos os dias a gente vai estar dando um recado, seja do almoxarifado, seja do RH, do operacional ou do comercial e marketing, certo? Então, se atentem também a essas tags. A gente está enviando as tags nos 2 locais, tanto naquele grupo que tem só das unidades, quanto no grupo geral, tá bom? Aí a gente tem que dar um ok, alguma coisa, ou tem que imprimir, assinar e mandar, como é? Não, o que você vai imprimir e assinar é só a circular que você vai deixar disponível na unidade, certo? Pronto, eu mandei uma circular para você, Ítala. Aí você abriu lá, imprimiu, e aí a outra pessoa que está com você na unidade leu também, assinou, pronto, deixa circular disponível, porque essas circulares, quando a gente for fazer visita de supervisão ou da diretoria for fazer visita, ele vai pedir as circulares, certo? Eu estou passando, inclusive, já um aviso, porque o doutor Caio vai voltar a visitar as unidades no período que ele tiver de férias, que está próximo. Na pasta de documentos da unidade para ser anexado, exatamente. Ok? Vou falar sobre as vendas do mês agora, certo? A gente está no mês que é considerado um mês de alta de vendas, mas que a gente teve 2 feriados aí nas 2 primeiras semanas, e essa semana e a próxima serão cruciais para que a gente consiga bater as metas. A gente está com algumas unidades que estão no vermelho, que estão ali performando, que precisam dar uma melhorada, certo? Então, é como eu tinha passado antes, ativar as ferramentas de vendas que estão disponíveis, né? Ítala falou um negócio muito importante, eu acompanho os meus pacientes, isso é muito importante para que a gente consiga ter o paciente de volta, que a gente consiga que esse paciente receba o exame dele no prazo, ou até antes do prazo, que a gente, no nosso prazo, realmente, a gente dá o prazo, mas vocês têm que pactuar a venda com o cliente da maneira correta. O prazo aqui está 10 dias, mas eu sei que esse exame pode sair com 4 dias, então eu vou dizer, o prazo do senhor é 10 dias úteis, mas se sair antes, não se preocupe que eu vou lhe enviar. Aí o paciente vai dizer, tem como sair antes? Tem como sair antes, então vou fazer de tudo aqui para que saia, certo? Sempre aprazem da maneira correta. A gente teve alguns problemas com cultura, por exemplo, que a cultura com antibiograma estava dando 20 dias úteis de prazo, e a gente sabia que saía com 4 dias. Aconteceu de sair com 4 dias, e aconteceu também do cliente ir até alguma unidade e pedir, eu quero minha requisição de volta que eu vou fazer lá no CACIM, porque lá no CACIM disseram que sai com 3 dias, certo? Então, pactuem sempre. Quando vocês sempre verem um prazo
fora de 7 dias, fora de 10 dias, entre em contato com a qualidade. A gente tem 4 pessoas na qualidade hoje para dar suporte. Entre em contato. O prazo é esse mesmo. Eu consigo liberar antes para o meu paciente, ele está aqui na minha frente. Então, usem da comunicação assertiva para que os problemas sejam resolvidos. E gostaria de parabenizar a Ítala aqui, que aqui ela soltou que realmente ela acompanha os pacientes. E realmente essa é a função do recepcionista à tarde, certo? Porque a gente sabe que a rotina pela manhã é intensa, mas à tarde a gente tem tempo. Então, tem tempo para organizar a unidade, tem tempo para organizar estoque, tem tempo para organizar, no caso dela, num pós-venda, a gente poder estar ativo junto com o paciente, fazer orçamento, certo? A gente tem um setor online, que é um setor que entrou para desafogar as unidades também, que pela manhã a gente sabe que não tem como a gente parar para fazer um WhatsApp, fazer um orçamento de 8 horas da manhã, então a gente pode encaminhar para o setor online, certo? Já pactuamos tudo certinho, então é preciso que isso aconteça, certo? Então, atenção nas vendas, foco nas vendas, não percam o orçamento, certo? Chegou um paciente, pode entrar em contato comigo para dar um desconto, para fechar o negócio, certo? O paciente fez um orçamento, acontece muito, no período da tarde vocês estão fazendo orçamento, Vinícius, eu posso dar quanto de desconto aqui? Sei lá, o exame é 650, eu disse, não, tente fechar pelos 550, e aí, pronto, ó, o menor valor que a gente pode fazer é 550. No outro dia, aquele paciente tem que estar marcado de amarelo lá para você entrar em contato com ele. E aí, meu amigo, vamos fazer, ó, consegui aqui fechar por 500 para você. Consegui mais um desconto bom. Entendeu? Então, é super importante que esse pós-venda, que essa atuação das unidades aconteçam. As unidades que fazem pós-venda, que trabalham com orçamento registrado, que entram em contato novamente com o paciente no período da tarde ou no outro dia, são as unidades que batem meta. Então, é muito bom a gente chegar no final do mês e a gente receber lá para as recepcionistas a gratificação, que é mais de R$ 400, né? Que é a insalubridade mais a gratificação por meta, né? Então, esse valor extra, eu tenho certeza que hoje todo mundo quer receber dinheiro a mais. Então, a gente começa o mês já com dinheiro no bolso. Então, quem vai tendo os redutores é a gente no decorrer do mês. É uma falha de coleta, é uma falha no estoque, é um atestado que a gente coloca, certo? Ah, Vinícius, eu não posso adoecer? Claro que pode, é totalmente comum. O que a gente não quer é que se torne vício, que estava se tornando vício. Ah, vou precisar ir para o supermercado com minha mãe, vou botar um atestado. Isso aí estava se tornando vício porque realmente não tem punição. E agora isso é um redutor do desempenho, certo? O redutor, quando eu digo, não vai zerar o desempenho, mas vai reduzir. Como aconteceu essa semana, de vieram falar comigo, porque eu sempre recebo R$ 200 no mês e esse mês eu recebi R$ 130. Foi o que aconteceu. Aconteceu que no mês a gente avaliou, você teve 2 não conformidades que reduziram o seu desempenho. Não conformidade por coleta em tubo inadequado e não conformidade por cadastral e data de nascimento do paciente errado. Então, são falhas que acontecem, mas são falhas que não podem ser repetitivas, por isso que a gente está tomando medidas educativas, tá certo? Então, atenção nos atendimentos também, pessoal. É muito importante vocês fazerem a dupla conferência dos atendimentos, certo? O paciente chegou lá, dê total preferência, total atenção àquele paciente, não fique no celular, não perca o foco do atendimento. O atendimento ali, você está querendo fechar a venda para o paciente, você está querendo dar uma solução para ele, certo? O paciente está lá, como eu sempre falo, trabalhar na área da saúde requer muita empatia, porque quando a pessoa vai lá fazer um exame, a pessoa pode estar preocupada com o resultado do exame, pode estar preocupada que está com a doença, pode estar investigando outra coisa, pode ser exame de rotina que ela quer ver como é que ela está avaliando. Então, ela vai estar avaliando sua saúde. É um período de preocupação para o paciente. Então, a atenção tem que ser total, tem que ter uma empatia, tem que se colocar no lugar do paciente. É totalmente importante para isso no setor da área da saúde, porque se a gente atender o paciente de qualquer maneira, ser monossilábico, é muito ruim quando você trabalha com um vendedor monossilábico, porque a pessoa pergunta sim, faz uma pergunta, não. As perguntas têm que ser respostas injustificadas, que aí você vai ganhar a confiança do cliente e, consequentemente, fazer mais vendas, certo? Isso aí é uma técnica de venda que é usada no mundo inteiro. Então, o nosso consultor aqui, Fred, do Sebrae, que ele está aqui atuando junto do setor administrativo, ele disse que um sorriso de uma pessoa, de um atendimento, um sorriso, olá, bom dia, faz com que as pessoas que estão comprando, os consumidores, esses consumidores, eles comprem mais. Então, se a pessoa chega num restaurante, é bem atendido, em vez de ele pedir uma entrada, ele vai pedir uma entrada e um filé com fritas depois, vai pedir 2 cervejas, entendeu? Então, é totalmente comum em qualquer ramo de atuação e principalmente na área da saúde, certo? Deixa eu ler aqui o que Maria Aline falou. Como hoje falaram que deixei em pendente uma amostra, só que eu fui olhar na OS que me mandaram e não estava em pendência. Isso gera não conformidade sem eu ter errado? Não. Isso aí é verificado, porque se está lá como pendente e a unidade o laboratório identificou como pendente e não estava pendente quando foi a conferência da OS, isso não gerou não conformidade, certo? O que vai gerar não conformidade é que, por exemplo, um paciente chegou para fazer uma coleta com você e tem lá alguns exames e tem lá a urina.
E a urina ele não consegue entregar no dia, vai entregar só no outro dia. Então, todos os exames têm que ficar em aberto e a urina tem que ficar em pendente. No outro dia, quando ele for deixar a urina, aquela urina sai de pendente para aberto e tem que mudar a data que foi recebido. Tá certo? É assim que acontece. Vinícius, Pois não, Roberto. como é que eu sei a questão da, tipo assim, como é que eu posso explicar na questão dessas não conformidades? Tipo, Certo. se aconteceu uma vez, aí vocês comunicam a gente ou eu tenho acesso? Como é que funciona? Exatamente. A gente tabula as não conformidades, para vocês ficarem cientes também, para todos, a gente tabula as não conformidades por dia. Aconteceu de chegar um material sem pintar tubos. É uma não conformidade, é relatada a unidade. Então, é tudo feito aqui no formulário, certo? Então, o formulário é bem completo. Estou com o formulário aberto aqui na minha frente, inclusive. Vamos ver as não conformidades que tiveram hoje. Tivemos uma não conformidade do Alto de São Manuel, que está sem TC e TS no sistema, no dia de hoje, certo? Alto de São Manuel. Então, isso aqui foi pedido novamente que sempre coloca os tempos de observações. É a tratativa que o setor da qualidade fez. Então, o setor da qualidade identificou o erro, entrou em contato com a unidade, esse erro vai gerar um atraso na rotina de liberação, né? E, consequentemente, a unidade recebe o desempenho reduzido, certo? Pois não, Thalita? A respeito do que a menina tinha acabado de perguntar, né, sobre se a gente tem como acompanhar quais são as não conformidades que são descontadas no nosso salário. Por um exemplo, já teve 2 não conformidades que o laboratório informou que o Sumaré fez e quando eu fui verificar não era nem o nosso posto. Certo. Aí, de qual posto era? Se identificou que era Sumaré? Não lembro de dizer, mas na mesma hora eu passei para Raclene. Aí eu queria saber, assim, porque como eles podem acontecer, eu entendo que é muito postos para eles darem de conta, mas se tem como a gente acompanhar isso, eu acho que é isso que ela também quer saber. Porque, tipo, foi uma não conformidade que eles disseram que era do nosso posto, e quando eu fui verificar, não era de um outro posto. Quando isso acontecer, essa não conformidade... Certo, pode falar. Pronto, é justamente essa questão. Por exemplo, teve uma coleta, no meu caso, que foi bem difícil e foi pouco material. Aí a menina, alguém entrou em contato comigo, eu não lembro exatamente qual foi o número, aí enviaram para mim e disseram, foi pouco material. Aí eu expliquei que a coleta tinha sido bem difícil e tal. Aí, no caso, isso já gera uma conformidade? Não, no caso, quando a coleta é difícil, quando acontecer disso aí, por exemplo, o procedimento seria o quê, Roberto? A coleta era difícil, foi pouco material. Liga para a unidade, liga para o qualidade urgente, ó. Pessoal, tive uma coleta aqui que foi bem difícil pegar a veia, estou mandando com pouco material. Veja o que vocês podem fazer, o que podem ser liberado ou não. Caso não, eu posso fazer uma tentativa de novo de coleta, ou então a gente agenda uma domiciliar para esse paciente, entendeu? Pronto, foi o que, nesse paciente foi o que aconteceu, que quando ficou pouco material, eu tirei a foto do tubo e mandei para Gabriel. Aí eu disse, olha, a coleta foi bem difícil, dá certo essa quantidade? Aí eu não tive resposta, foi numa sexta-feira, se eu não me engano. Aí quando foi na segunda, mandaram uma foto para mim, assim, chamando a atenção, né? Certo, exatamente. Aí eu fiquei bem o procedimento da qualidade é esse mesmo, certo? Deixa eu ver aqui, não foi nesse mês, no caso, não foi, Roberta? Essa aconteceu semana passada agora, porque o paciente foi de sexta-feira retrasada e falaram comigo na segunda. Pronto, nesse caso aqui não foi relatado não conformidade, justamente porque realmente são coisas que acontecem, pessoal. A gente também não tá impondo uma regra que tem que ser assim, não. A gente quer reduzir as não conformidades e reduzir também as recoletas, certo? Então, a gente justamente colocou o núcleo da qualidade justamente para atuar em cima com vocês. Não é para punir, certo? É para orientar, até porque ninguém quer, eu tenho certeza que ninguém faz uma não conformidade porque quer, certo? Não é porque quer que está fazendo, é para orientar da maneira correta e que vocês atuem de maneira preventiva, que a gente não aconteça mais isso, certo? Então, por exemplo, sobre o Sumaré, que estava falando agora. O Sumaré teve uma não conformidade de ontem, certo? Que essa não conformidade foi o status do exame incorreto. Provavelmente enviou um exame que estava aberto como pendente ou pendente como aberto. E aí foi falado com a unidade para se atentar mais nos próximos dias e alterar o status para pendente desses que ficaram, certo? Então, isso é uma não conformidade? É uma não conformidade, porque a gente já está trabalhando isso, desde que lançou o Smart. Então, realmente, eu tenho certeza que Thalita agora vai se atentar mais nisso aí, entendeu? É uma forma corretiva para que vocês não errem mais, tá certo? Não é para punir, a gente não quer tirar dinheiro de ninguém, até porque a gente quer todo mundo pleno, trabalhando, batendo meta.
Então, Vinícius, esse processo. Pois não, Gislaine? uma pergunta. No meu caso, já são 3 vezes que a urina chega aí aberta. Sai aqui Isso. tudo bem embaladinho, tudo fechadinho, mas não sei o que está acontecendo, chega aí aberta. Aconteceu mesmo isso aqui, que eu, inclusive, eu fiquei ciente. Então, a gente conversou com um rapaz que traz, né, com quem traz para cá, que é Dr. Júnior, certo? É. E aí, a gente conversou com ele e é realmente preciso que tenha mais atenção, né? Que quando for mandar a urina, tenha mais atenção na embalagem correta. Aí eu tô com quantas não conformidades, pelo amor de Deus. Não, aí essas não conformidades a gente vai passar para vocês todas no final do mês. Além de tudo, se for relatado não conformidade, o setor da qualidade vai entrar em contato com vocês, aí vocês podem anotar, certo? Vinícius, boa Pois não. tarde. A que aconteceu, peguei até o finalzinho quando o Ítala estava conversando, já quando eu entrei. É uma recoleta de um paciente que o exame já tinha sido entregue. Certo. É porque, inclusive, um dos avisos que está aqui. Vocês não podem mais imprimir, não devem mais imprimir exames que estão no apoio. Não vai entrar mais lá no Álvaro para imprimir, não vai entrar mais lá no Pardinho para imprimir. Tem que imprimir diretamente no Smart, certo? Pronto, foi entregue totalmente do Smart. Só que aí ligaram para o paciente, sendo que o paciente já estava com resultado. Aí o filho do paciente ligou para mim, aí eu fui procurar saber, né? Aí foi até um exame que precisou ser acrescentado. Não sei se foi até por isso também que deu talvez até uma divergência. Provavelmente. Aí Gabriel disse, não, Lília, tá tudo ok. Quando foi? Uma semana depois, falaram comigo cobrando dessa recoleta. Aí isso gera uma conformidade pra gente, como é? Não, quando o paciente já tem liberado o exame, no caso, isso aí é uma não conformidade para o laboratório, certo? Que não se atentou corretamente, que os exames já tinham sido liberados e mesmo assim ligou para fazer uma recoleta, certo? Isso é uma não conformidade para o laboratório, que também é relatado, certo? Não se preocupe que não é só uma via, não é só prejudicar as unidades, o laboratório também é prejudicado, certo? Vinícius, teve essas fotinhos que ela manda no grupo dizendo dos abertos, elas são são não conformidades, não é isso? São não conformidades. Por quê? Porque você entende o quê, Ítala? Deixa eu te falar. Você entende que você atendeu um paciente e aí você não coletou todos os exames desse paciente. Ou então o paciente chegou no dia, pagou, né, e vai coletar só no outro. Então o paciente fez o cadastro hoje, ele vai fazer só amanhã. Então os de hoje tem que ficar como pendente. Se ficar como aberto, o laboratório vai entender que os exames chegaram aqui e não foram bipados, entendeu? Vinícius, só uma dúvida, Valdívia. Deixa Ítala terminar de falar, Valdívia, por favor. Pronto. Vai, Ítala. Elas mandaram as fotinhas, só que um dos pacientes foi feito domiciliar e o outro foram 2 preventivos que foram feitos e enviados. Só que com 2 eles mandaram as fotos dizendo perguntando se. Aí eu disse, esses 2 exames, essas 2 pacientes colheram. Ela disse, colheu o quê? Eu disse, colheu o material que foi o preventivo, que é nas quartas, só que elas botaram as fotinhas e na sexta-feira que eu fui dizer a elas. E fui cobrar da onde estava, porque não estava nem bipado ainda, entendeu? Se o material chegou aqui e a unidade cobrou, e o laboratório cobrou a vocês que não tinha sido enviado e o material está aqui, eu quero que vocês reportem diretamente ou a mim ou a Raclene para a gente poder fazer tratativa também, porque isso é erro do laboratório, certo? De não ter identificado o material. Vamos lá, vamos zerar essa fila aqui. Vamos lá, Valdívia. Pronto, não, ela só falou agora, essa menina, justamente o que eu ia perguntar. Quando a gente envia material, que eles ligam para a gente pedindo, inclusive as planilhas e tudo, que já teve várias vezes que ligam para mim atrás de uma coisa que eu envio, como é que fica? Porque a gente é consciente que mandou material e tudo, chega lá, eles pedem recoleta, diz que o material não foi. Exatamente. Você é ciente, né? Disso a gente é passado. Isso. Quando isso acontecer, reportem diretamente para mim, que eu vou conversar com a doutora Nilda, converso com o setor da qualidade, ver o que aconteceu na triagem, se erraram, relatar não conformidade com o laboratório também. Tá certo? Luzia. Aconteceu... Vale, alguém ia falar? A gente tá na fila aqui, Roberto. Fala, Luzia. Tá escutando? Tô, agora sim. Pronto, falando sobre, a menina falou das urinas que chega aqui derramada. Todos os postos, não é todos, mas quando chega derramada aqui é porque elas recebem e não arrocham o recipiente. Elas podem passar um papel filme, mas se não fechar a tampa, vai chegar derramado. Então, se atentar nas tampas, certo, pessoal? E sobre planilhas. Se eu fosse botar na ponta da caneta todas as planilhas que faltam,
ia ter muito posto, é porque eu paro para imprimir e Carol vê. Mas tem posto que não manda as planilhas, vem faltando planilha todos os dias. Então, pessoal, falta de planilha de urina também é não conformidade, certo? Porque a gente precisa ter informação completa de todos os exames. Aretúzia, pode falar. Boa tarde, Vinícius. Boa Vinícius, tarde. informação que já aconteceu também lá no nosso posto, tanto em relação às planilhas, como o Luzia acabou de falar agora, que inclusive ela entra em contato com a gente, tá faltando as planilhas, vocês esqueceram de mandar? Não esquecemos de mandar. A gente fala com Almeida, que é o rapaz que pega com a gente. Não, eu entreguei as planilhas lá. Aí, quer dizer, fica nesse impasse. Mas a gente sempre tem um cuidado de enviar. Outra coisa também que, por exemplo, o laboratório se atentar, que tem coleta domiciliar, como o Ítala falou, e foi cobrada uma paciente, por que está pendente, o material vai atrasar, a rotina vai atrasar, porque vocês deixaram o paciente pendente, o material está parado, e eu olhei lá, eu disse, esse paciente é domiciliar, como é que eu vou tirar ele da pendência, se eu não sei se foi colhido, se deu certo a coleta, então cabe ao pessoal da domiciliar fazer isso. E realmente Certo, mas eles cobram, entendeu? Aretúzia, Já que a comunicação com o pessoal da domiciliar, a comunicação com o pessoal da domiciliar tem que partir de você que cadastrou, no caso da unidade, entendeu? Tem que Porque, aí, como você sabe, ela sai para fazer a coleta, então, quando ela volta, ela tem que dizer ao sistema que ela coletou. certo. Eu não tenho como saber o que foi que a menina da domiciliar coletou. Se Pronto, a paciente entregou a urina a ela, se a paciente entregou a fezes, Gabriel colocou aqui que ela é vai só... fazer a coleta, ela retorna, é ela que tem que informar o sistema o que foi coletado. Certo, ó, Gabriel colocou aqui. É só avisar que foi domiciliar, que iremos cobrar das meninas da domiciliar. Sabe? Então, quando vocês cadastram domiciliar, a gente não tem como saber, por exemplo, o Boa Vista cadastrou e é uma domiciliar. Então, é só informar, ó, isso aqui é domiciliar, que aí vão cobrar diretamente das meninas da domiciliar. Vinícius. Só um minuto, ali. Deixa outras pessoas falar. Ana Patrícia está com a mão levantada há um tempo. Pode falar. Boa tarde. Vinícius, Boa tarde. é sobre a questão de recoleta. Você falou, mas eu estava aqui no atendimento. Tipo, quando é o laboratório que pede porque o apoio pediu ou por confirmação de laudo. Certo. Nesse caso, não é conformidade, né? Quando é pedido por confirmação de resultado que o laboratório de apoio pediu, não é relatado a não conformidade para as unidades, certo? É relatado apenas porque foi uma confirmação de resultado por N motivos que podem acontecer, tá certo? Vamos lá, Thalita. A respeito das não conformidades, uma coisa que ela falou, segunda-feira foi cobrado no grupo lá, botaram aquele cardezinho falando sobre coisas que estavam em abertas de um preventivo que tinha sido coletado na sexta-feira por Leni, o material foi levado por Leni, então foi cobrado e lá naquela coisinha estava lá como, né, como você mesmo falou que era uma não conformidade, e na mesma hora a gente até questionou e ela disse que ali não era não conformidade, era só quem justificasse o que foi que aconteceu, não gerava não conformidade. Exatamente. A outra dúvida que eu queria saber é, quando o laboratório informa que o número cadastrado, que não tem número cadastrado, que pelo menos acontece isso muito, e todos os números são cadastrados. Porque eu tentei ligar e não deu certo. Isso entra como não conformidade? Eu queria saber, porque a maioria das vezes que falam isso pra gente, quando eu pego o número, vou lá no cadastro do cliente, pego o número, coloco no WhatsApp, o paciente responde normalmente, atende normalmente. Às vezes eu até confiro com Doris e digo, não, Doris, eu creio que é porque esse número desse paciente seja somente o WhatsApp. Eles talvez devem ter ligado e não completa a ligação. Então, eu queria também saber se isso era uma não conformidade. E a outra coisa que eu queria falar é que no Smart Web tem a opção lá em cima, onde tem de marcar urgente e tem de marcar como coleta domiciliar. Então, tem como informar o laboratório saber que é uma coleta domiciliar. Se for marcado lá.
Certo. O que a gente precisa, todos os problemas que aconteceram aqui, que já me relataram, é um problema um único só, falta de comunicação correta, certo? Então, se aparece um problema como esse, por exemplo, tá ali, o telefone do paciente não está ligando, e assim que a qualidade retornar para você e você consegue o contato com o paciente, pessoal, o número do paciente está correto, porque é o WhatsApp. Então, as não conformidades só são relatadas depois que a qualidade entra em contato com vocês. Eles não vão colocar lá uma não conformidade sem entrar em contato com vocês para verificar uma situação. Nessas situações específicas, certo? Então, agora quando vem data de nascimento incorreta, ou tudo zero, sem cadastro de telefone, aí sim foi porque a atendente não cadastrou, certo? Aí sim é uma não conformidade. Mas nesse caso seu, por exemplo, você relatou que conseguiu um contato com o paciente, isso foi só um problemazinho de comunicação, não é relatado não conformidade, certo? Vamos lá para o próximo. Análise de SWAB, eu acho que é Paulo dos Ferros, que está com a mão levantada. Isso, Vinícius, boa tarde. Vamos lá, Fernando, boa tarde. Eu estou com uma situação que, inclusive, eu já passei aqui para o setor. É de um paciente que era recoleta, que eu estava vendo aqui que alguns exames dele não foi enviado para o apoio. Isso é um paciente do mês de junho. Junho é julho. Sei que ele estava no Esmeralda. Só que como teve essa mudança de sistema, acabou que não foi comunicada essa nova coleta e o paciente estava cobrando esses laudos hoje, certo? E a gente não sei nem como é que vai proceder, porque como o cadastro dele está todo no Esmeralda, ele não foi comunicado, já está com praticamente 3 meses, né? Foi do dia 5 de junho, foi julho, e não foi comunicada essa recoleta. E ele está querendo saber dos laudos dele, né? Corretamente. Exatamente. Então, nesse caso aí, Fernando, como é um paciente antigo, você não conseguiu tirar pelo Esmeralda, no caso, não é isso? Não conseguiu tirar e é uma recoleta por não ter enviado as amostras, eu acredito, porque não estão todos os exames no apoio. E não foi comunicado, ele está cobrando os exames, né? O restante dos exames. Entendi. Isso é uma situação muito ruim também, porque aí eu consigo verificar algumas falhas. Falha no rastreio, né? No caso da unidade, deveria ter rastreado isso no início, quando o paciente fez, né? Mas agora, como a gente já aconteceu o erro, a gente vai ter que resolver. Então, Fernando, o que eu aconselho? Fala com a qualidade, ou com Carol, com Gabriel, ou com Larissa, certo? Fala com a qualidade para a gente resolver o mais rápido possível isso aí. Caso o paciente você vai dizer, o seu exame, não sei, a gente tem uma comunicação assertiva com ele e pedir uma nova coleta, certo? Aí, nesse caso, é uma nova coleta realmente que é ruim. Poderia ter sido evitada com o rastreio do paciente. Vinícius, só para concluir. Em relação a comunicar da necessidade da nova coleta, sempre que a gente tem nova coleta, o exame não está no apoio, não está pronto, eu sempre passo para o setor, né? E aguardo o setor entrar em contato com o paciente, para o paciente me corrigir. Entendi. Exatamente. Pois é esse o procedimento, né? Se aconteceu a falha, vamos trabalhar para corrigir, como é uma falha longa, né? Não tem nem como a gente ver se tem soroteca, alguma coisa, porque é uma falha aí já de julho, agosto, setembro, 3 meses atrás, infelizmente, não dá. E a Axadora, levantou a mão. Sim, boa tarde, pessoal. Falando aqui um adendo sobre a questão da não conformidade, né? Todo mundo está achando que só vem de lá para cá e que também não vai daqui para lá. A situação, como eu retornei agora para o Vão Rosado, estava na sede, justamente por conta envolvida com a ISO, mas que hoje eu presenciei uma situação que a minha recepcionista estava de férias, que era a Laura, tinha uma pessoa aqui substituindo e tinha uma outra pessoa cobrindo a coleta no meu lugar. E aí não foi feito um acompanhamento do paciente. Então, hoje foi que eu consegui solucionar, no caso de ontem para hoje. Eu e Laura conseguimos solucionar isso aí. Nesse caso, eu coloquei aqui na minha agenda que vai ser uma não conformidade tanto para a recepcionista que estava em questão, porque aí vai ser diminuído do desempenho dela, como também para o laboratório que não se atentou na data, que já está de quase 15 dias corridos, que não foi feito o interfaceamento e também não foi cadastrado manualmente para envio, certo? Então, assim, para que vocês estejam cientes que mesmo estando dentro, eu não deixo passar nem aquilo que, abre aspas, é meu também. Então, assim, não pense que só vem de lá para cá. Daqui para lá também vai. Agora, que todo mundo esteja ciente quanto às suas responsabilidades, tá bom? Exatamente, pessoal. Reforçando aí. E agora, uma coisa certa, Vinícius, vou dizer agora. Quem vai para o posto, mesmo que fique 1 dia, 2 dias, as pessoas têm que ficar. Se não tem como a gente faz,
tem que fazer a rota. Quando tem que fazer a conferência. Quando eu voltei de férias, eu tive que voltar atrás. Os 30 dias que eu estava de férias. É um retrabalho. Era uma pessoa todo dia de tarde aqui e não conferia os resultados. Exatamente. Isso é importante e a gente orienta quem vai substituir ter essa conduta, certo? Então, reforçando o que a Isadora falou, o formulário de não conformidades, pessoal, eu posso colocar lá uma não conformidade para qualquer pessoa. Então, se eu identificar para o laboratório, eu coloco lá uma não conformidade do laboratório. Como tem lá não conformidades que nem sou nem eu que faço, Gabriel mesmo que faz. Não conformidade do envio, não conformidade da triagem, também isso é relatado, certo? Jéssica, levantou a mão faz tempo aí, mas pode falar, Jéssica. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde. Semana passada, se eu não me engano, a gente estava mandando... Não, minto. Na segunda, né? Ontem a gente estava mandando 2 tubos a mais em cada coleta, porque a gente estava sem o tubo de 5, né? E aí eu estava fazendo, como o paciente estava tendo muito exames, aí eu fui e acrescentei um tubo ou 2 a mais e repeti as etiquetas para não ter o caso da recoleta. Isso gerou uma não conformidade para a gente, ou tipo, a gente pode fazer quando acontecer de não ter tubo suficiente para a gente trabalhar. Porque até então a gente estava esperando esse tubo chegar, né? Pronto. Aí, no caso, já tem um erro aí, uma não conformidade relacionada ao estoque. É orientado, toda vez que a gente for fazer um pedido ou algo do tipo, a gente vai controlar o estoque e trabalhar com 25%. Então, se o estoque está com 25% ali, é aquela margem que a gente tem até chegar ao outro pedido, certo? Então, isso aí já começa com o erro. Mas caso isso acontecer, o importante é coletar todas as etiquetas daquele paciente, entendeu? Não importa se está faltando tubo, se vai colocar no 3 ml ou 5 ml, então coletar todas as etiquetas, entendeu? Mas é um gasto de tubo desnecessário, certo, Jéssica? Vamos lá, Roberta. Vinícius, no meu caso, por exemplo, lá na Climeg, eu tenho a responsabilidade de entregar laudos para o pessoal de lá. Sim, quando a pessoa solicitar, não há nenhum impedimento. Porque, assim, lá acontece com frequência do pessoal, das meninas vir na minha sala e dizer assim, olha se esse exame está pronto, porque eu não tive acesso a ele. Aí, às vezes, alguns já estão no Smart, eu vou e imprimo, outros não. E aí elas pedem... Só pode ser permitido liberar no Smart agora, certo, Roberto? Pronto, aí elas pedem mesmo assim. Aí eu fui, porque a empresa fica cobrando e não sei o que, eu disse, só que não tá no Smart ainda. E eu não entendo, eu fui e entreguei alguns, sabe? A gente vai ter que conversar com o pessoal da Climeg também, que a Climeg é uma situação especial. Inclusive, Roberto, a gente vai mudar para aquela sala da frente. Acho que você já está ciente, e aí sim vamos trabalhar como unidade mesmo, né? Uma unidade externa. Quando tem algumas informações assim, eu fico bem confusa, porque eu fico, como é que eu vou agir se eu não tenho essa situação? Então eu fico bem, assim, às vezes meio que perdida. Pronto, o Gabriel colocou aqui, como se faltar laudo no Smart, laudo de resultado de exame no Smart, entre em contato com ele, que ele faz o envio do laudo correto, certo? Pronto. Aí no meu caso também, as meninas falaram comigo, uns dias atrás, sobre 3 pacientes. Um que foi um micológico de unha, se eu não me engano, que eu fiz a coleta, enviei para lá e no apoio deu como se eles não tivessem recebido a amostra e ficou sem entender. Aí eu perguntei se era para mim entrar em contato com o paciente novamente e eu não tive resposta. E aí teve um paciente que eu entrei em contato com ele, que eles me passaram até a forma de coletar, que era diferente, né? E aí eles me passaram, eu entrei em contato com esse paciente, ele foi lá, aí ele disse que iria na sexta. Teve um feriado, né? Ele disse, na sexta eu vou. E aí na sexta ele mandou mensagem para a unidade lá, né? Que eu tô lá só pela manhã. Aí ele mandou mensagem dizendo assim, que já tinha feito a recoleta, mas também não disse aonde foi, não me respondeu mais e ficou por isso. Aí, no caso, isso gera também não conformidade? Isso aí tem que ser avaliado com o pessoal da qualidade, realmente, se foi uma não conformidade, ou se foi uma recoleta de confirmação de apoio, se foi por amostra suficiente, se a gente identificar, se a qualidade identificar que foi erro da coletadora / recepcionista, é uma não conformidade. Caso seja por laboratório de apoio, ou um erro na metodologia, não é gerado não conformidade. Não conformidade já está dizendo, é quando o atendimento ou coleta não está inconforme, certo? Então, vamos prosseguir aqui, senão a gente...
Vinícius, Tem? deixa eu só fazer aqui um adendo Fácil, demonstrativo. Yaxadora. Deixa eu responder, Nilcinha. Boa tarde. Vocês sempre informam a unidade de não conformidade? Sim. Tudo que é não conformidade, a gente está informando. Como eu passei no início da reunião, temos o estudo de qualidade agora, com o núcleo da qualidade, com 4 pessoas que são responsáveis por essa comunicação. Vai lá, Yaxadora. Só um instante, deixa eu projetar aqui, Fábio. Vou dar aqui a janela. Só para que fique visualmente, para vocês entenderem como é que está sendo feito o trabalho da qualidade, certo? Antes de dizer assim, porque só aponta o meu post, que isso, que aquilo outro, que eu não faço assim, não faço assado. Mas antes da gente chegar e procurar a vocês, nós, que eu digo enquanto setor de qualidade, eu, Carol, Larissa e Gabriel, a gente tem feito um levantamento tremendo, minha gente. Isso aqui é só um dos gráficos que Carol puxa lá do web, né? E aqui eu tenho um de não conformidade por unidade, né? Então, assim, a gente trilha tudo isso aqui. As turmas de recuperação, que algumas pessoas vieram me questionar, por que eu estou? É porque é tudo trilhado. Não é porque A ou B está ali ou não está, fulano deveria estar, ou assim ou assado, né? A gente vai trilhando, vai chegando num senso comum e visualiza que aquelas unidades ali precisam dessa atenção. E detalhe, que as unidades é fechada e vista também pela supervisão e depois por doutor Caio, né, pela diretoria. Então, assim, é tudo acordado, é tudo muito enxuto, e quando a gente procura, é porque, de fato, necessita. Eu tive um pouco ausente na quinta e na sexta, semana passada, não fiz a correção devido a isso, mas estou voltando, amanhã tem treinamento, já aproveitando o ensejo, que está todo mundo aqui, ou alguns, amanhã tem treinamento, 3 horas da tarde, sobre exames coagulativos, e aí a gente está tendo muito problema com tempos excedente de coagulograma, né? E aí esse treinamento vai justamente trabalhar isso aí bem direitinho. Então, assim, quando a gente procura, é porque há uma não conformidade presente, que já foi trilhada, já foi vista, já foi orientada, porém, se não for sanada, aí a gente vai ter que entrar com outras medidas corretivas, tá certo? Isso aqui é só um para que fique visual, para que vocês entendam como que a gente está trabalhando essa parte da qualidade. Pronto. Então, pessoal, é isso, certo? Estou vendo pessoas falando aqui, acho errado, a gente tem não conformidade, porque foi confirmação do resultado. Falei várias vezes aqui nessa reunião que a confirmação do resultado, quando não há erro da paciente, do atendente, não gera não conformidade. E Gabriel já acabou de falar que foi relatado a pessoa que não tinha sido não conformidade. Então, vamos deixar para inflamar depois, certo? Não, a gente não quer essa guerra. Eu falo que desde a primeira reunião que eu tive com vocês em janeiro, a gente não quer essa guerra de laboratório e unidade. Então, isso não é para acontecer. A comunicação tem que ser plena. Quando a comunicação é plena, 90% dos problemas são resolvidos sem gerar não conformidade, certo? Diga lá, Doris. Levanta a mão. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde. Yaxadora, você é top, viu, nas suas explicações. Vinícius, eu acho ótimo. É ruim ser chamado a atenção? É ruim errar demais. Mas se não fosse essas correções, a gente não evoluía, não. Com certeza. A gente não evoluía. Porque Yaxadora já ligou para mim às vezes, me chamou a atenção de algumas coisas, mas isso faz com que cada vez que ela me chama a atenção, Gabriel me chama a atenção, você ou qualquer pessoa da liderança, da parte de qualidade, eu vou só me policiar em relação a isso. Sabe? Então, assim, a gente tem que fazer com que... Quando tem um erro que não é nosso, a gente tem que revidar. Mas quando vem essas correções construtivas, a gente só aprende. A gente só aprende, porque nós estamos na mesma empresa, com o mesmo objetivo. Exatamente, concordo demais, Doris. Permanecer com o ISO. Exatamente. A gente tem todo esse tempo com o ISO, não é para todo mundo, não, viu? Para vocês terem uma ideia, pessoal, a ISO 9001 é o certificado de gestão e qualidade, que atua muito no laboratório, e apenas 3 laboratórios no RN têm a ISO 9001. Certo? Então, realmente é um privilégio para a gente ter. É por isso que a gente. Que é para celebrar. Por isso que a gente mantém tanto. De graça, com muitas correções com todos os funcionários. E assim, a Axadora é corrigida, a Axadora é cobrada, você é cobrado, todo mundo é cobrado, porque existe uma hierarquia. E se não tivesse uma empresa, se não tivesse uma equipe dessa, estava tudo de algo abaixo.
Ninguém tinha Exatamente. compromisso, né? Exatamente. Então, Vamos assim, prosseguir aqui, pessoal. quero até Certo, fala, Dani. parabenizar o laboratório novamente por esse ISO. Fiquei muito Exatamente. feliz. A gente trabalha muito para que isso seja mantido, certo? Pessoal, Não outro quero nem ponto. estar no laboratório. É muito complicado ali dentro, é muita coisa. Bárbara, mais uma vez, esse seu erro, entre aspas, não foi relatado na conformidade. Eu já falei isso, tá certo? Limpeza de maleta, pessoal, para as unidades do interior. Algumas maletas estão chegando aqui sujas. Isso aí não é padrão de qualidade. A gente quase que pega, porque o auditor da ISO estava aqui na sexta-feira e chegou uma maleta suja. A sorte que ele não viu, porque se ele era mais uma não conformidade. Então, se ele verifica, certo? A turma de recuperação, Bárbara, é uma recuperação porque a porcentagem definida naquela planilha naquela tabela que a Isadora manda para vocês é uma porcentagem definida pela diretoria. Então, eles só mandam os nomes da gente que faz, certo? Então, a limpeza da maleta, o pessoal das unidades de fora, quando for enviar a maleta, limpem a maleta, deixe tudo limpinho. A gente não aceita maleta suja com sangue, certo? Algo desse tipo. Sempre estejam limpando a maleta para que cheguem aqui no padrão que a gente quer, certo? Maleta suja também pode ser que gere não conformidade para a unidade, tá bom? Porque a responsável pela limpeza das maletas são as unidades. Outra coisa que eu tenho... Maria de Fátima. Quanto à limpeza das maletas, de início, a maleta sai daqui da nossa unidade, Sim. de Camaré. Então, a gente faz toda a higienização correta, antisepsia, lava, antes de colocar na geladeira, a gente lava os gelox, tudo direitinho. E quando o rapaz chega na unidade de Macau, todos os dias, sem exceção, ele tira a foto da maleta e nos manda. A gente tem a prova e chega tudo igual. Agora, sim, eu acho que é falta de responsabilidade. Se chegar no álcool, um exemplo, chega lá e vir que está derretido, está molhado, tirar e trocar o gel. Eu acho que é muito melhor do que chegar lá na unidade e até colocar a perder as amostras. Na verdade, porque tem razão. As caixas é muito suja, até com cheiro de xixi vem. Então, não sei por que chegar aí. Eu acho que a cintura, vai na mala do carro, tudo ocorre, né? Para isso Então, acontecer. o que é que eu recomendo? Sempre que vocês colocarem o material, tirem foto, ó, a caixa tá limpa, tudo certinho, mandem para mim, certo? Que aí a gente vai rastrear de onde tá sendo o problema, tá certo? Isso aí tem que acontecer, tá certo, Maria? Combinado? Diga, Amanda, levanta o primeiro. Gisilade, você fala já. Em relação a carnavais, quando a maleta vai chegar aqui, a unidade já está fechada. Porém, é raro, muito raro a gente ver a maleta, entendeu? Às vezes o doutor Júnior passa 12, 1 hora. É raramente ele passar muito cedo a gente aqui. Então, a gente não chega a ver. A gente veio saber devido às fotos que colocaram no grupo. Por isso que a gente não realiza a limpeza. Porque a gente nem sabia. Entendi. Tem peculiaridades, né? Tem peculiaridade, por isso que a gente está conversando aqui, certo? Então, quando acontecer, por exemplo, as unidades que relataram aqui problemas, no caso Guamaré, Macau e agora Gemima falando da Laudo Rodrigues, quem traz é o Dr. Júnior. Então, eu vou conversar com ele, para saber o que é que ele acha o procedimento correto a gente fazer para chegar essas maletas limpas, né? Para limpar tudo certinho, enviar, e as unidades vão ficar na responsabilidade de tirar a foto da maleta, ver se está tudo em ordem e mandar para cá, para a gente mandar para a qualidade, certo? Ou manda direto para a qualidade, manda para Gabriel, manda para Carol. Diga aí, Gisilade, pode falar. Pronto, meu caso é o mesmo do Débora. Quando passa aqui, doutor Júnior, de 1 hora da tarde, eu já não estou mais. Aí não tem nem como eu limpar essa maleta se estiver suja. Entendi. Não, isso aí eu vou conversar com o doutor Júnior para a gente ver o que está acontecendo. Pessoal, outra coisa que eu queria falar com vocês. Escutem a qualidade, pessoal. A gente não está... A qualidade, o núcleo da qualidade não está falando com vocês para pegar no pé, para ter marcação. Ah, porque é isso. Ah, porque a minha unidade só é a minha unidade. Não, a gente está falando com todas as unidades para manterem os padrões. Então, escutem o núcleo da qualidade. Se tem um núcleo da qualidade aqui, é porque esse núcleo é capaz e eficaz para a gente poder fazer as tratativas corretas do nosso procedimento, certo? Então, por favor, escutem a qualidade. Outro ponto que eu anotei aqui, senão não vai dar tempo de passar tudo, é a mudança de data. Paciente, quando a data tem que ser mudada, quando for a data da entrada e a data da coleta. Quando o paciente deu entrada hoje, eu vou coletar na próxima semana tem que mudar a data da coleta. Por quê? Porque senão, quando você dá a entrada, o prazo vai estar para o dia 20. Se ele for da próxima semana, o prazo é dia 20, do mesmo jeito que você não mudar a data. Então, vai ser um laudo entregue fora do prazo sem ser. Então, é uma não conformidade.
entendeu? Então, por favor. Vinícius, Oi. por exemplo, a questão dessa data. É assim, o paciente vem hoje, ele vem com um hemograma no sumário de urina. Aí eu dou entrada lá nele, colho a amostra do hemograma e ele vem deixar a urina no dia seguinte. Quando eu tiro o pendente no dia seguinte e essa data muda sozinho, eu tenho que mudar Não, tem que alterar a data. Tem que alterar a data, certo? Você vai tirar do pendente para aberto e vai alterar a data que foi o dia que você coletou, entre aspas, entendeu? Acontece muito isso, depois o paciente vir cadastrar num dia e no outro dia que vai fazer a coleta. Acontece muito. Então tem que retirar do pendente para aberto e trocar a data da coleta, certo? Vinícius, Oi. mas quando a gente coloca receber material, muda sim a data lá. Já muda, já tá mudando, então? Deixa eu ver. Gabriel colocou aqui que já muda. Então, quando o material está a receber, que você recebe e troca o status de pendente de aberto, de pendente para aberto, que é quando você vai enviar o material, já vai mudar a data, certo? Então, se atentar nessas datas que, inclusive, foi um erro que aconteceu na semana passada, né? E na sexta, o doutor Caio tinha dito na quarta-feira, numa reunião, na sexta-feira, o auditor da ISO estava aqui e pegou essa data errada. Pegou essa data inconforme. Foi uma não conformidade para o atendimento, certo? Então, cadastrar materiais com informações corretas, certo? Observações, colocar no campo das observações corretas, certo? Gabriel colocou aqui. Mas tem que lembrar de deixar em pendente para quando o paciente vier coletar e você der o recebimento, já mudar a data de previsão de entrega. Exatamente, porque a gente não pode ter uma previsão de entrega depois, né? Então, se é 5 dias úteis, o paciente vai deixar o material com 2 dias depois do cadastro, vai ficar só 3 dias úteis, a gente vai perder o prazo, certo? Mandar a planilha de recoleta, é muito importante, as planilhas de recoleta não estão vindo, então, quando for a recoleta identificada, mandem as planilhas de recoleta, tá certo? E o último recado aqui do... Mas, Vinícius, foi dito que isso era para colocar na observação, não era para mandar planilha não de recoleta. O procedimento que me passaram foi que mandam uma planilha de recoleta marcada vermelho lá como urgência. Licença, Vinícius. Vai, Gabriel, pode falar. Me ajuda aí. Quando a gente adotou essa questão de reduzir as planilhas, aí entrou no meio do que a gente fazia antes e passou a mudar depois do Smart. Mas a gente preferiu, conversando com o doutor Caio, com o Vinícius, que quando fosse recoleta, seguisse aquele fluxozinho que a gente montou, que aí, nos pacientes que tiverem recoleta, aí a gente vai imprimir aquela etiqueta de recoleta que sai diferente e mandar a planilha também, porque fica mais fácil de ver, porque a gente vai identificar logo que é o paciente com a recoleta. Porque o paciente com a recoleta, mesmo se tiver hemolizado, a gente vai fazer de tudo para não ter que coletar de novo. Então, quando manda a planilha, é como se já fosse um sinal de alerta para a gente já saber. Tudo que for para ajudar a gente a visualizar melhor que a recoleta, a gente vai fazer. Ok, esclarecido. Também, mandar a planilha e grifar o exame que vai ser a recoleta de vermelho, porque a gente vai ver que é a recoleta só desse exame. Ok? E, por último, a última observação, que a gente ia fazer uma reunião administrativa, fizemos uma reunião da qualidade, né? Porque tem muitos pontos e muitos debates, mas é importante essa comunicação. Não botar 2 etiquetas em um tubo, certo? Isso aí é falar desde o início do Smart e não pode acontecer de jeito nenhum colocar 2 etiquetas em um tubo só. Isso é relatado também, não conformidade. Por favor, certo? não coloca essas 2 etiquetas, já foi dito, foi mostrado. Um dia passou a circular, no outro estavam pregando. Minha gente, esperando aí. Exatamente. A gente quer reduzir as conformidades ao máximo, reduzir as recoletas ao máximo. Então, essa reunião foi para dar as orientações gerais do administrativo, certo? Setor de faturamento teve a mudança, vocês já estão cientes que agora está a conferência de caixa com Idelmácio, Vanessa, Jéssica e Fabiana. Então, as unidades já estão bem orientadas quanto a isso, certo? O sistema de estoque, né, vai ser começado a implantado amanhã. Então, vocês vão alinhar com Raclene e Lindinolha bem certinho como vão fazer os pedidos. Já começa a fazer os pedidos amanhã do interior, né? Então, é preciso que a gente esteja sempre alinhado, reforçando o intuito máximo dessa reunião, tanto passar os motivos das não conformidades que acontecem, como também a comunicação. Circular interna, quando o IACSADORA mandar circular, imprime a circular, assina e deixa disponível na pasta de documentos da unidade, certo? A circular de tags de arte que a gente manda são orientações que, se vocês seguirem essas orientações, vão reduzir bastante os erros, tá certo? Então, eu queria agradecer a presença de todos. Lembrando que quem ficou de câmera aberta, a gente já identificou. Quem ficou de câmera fechada, Mirelle colocou lá que está sem, mas vai receber um recadinho do coração aí. Não vou relatar não conformidade agora, mas a partir de hoje estou dizendo a vocês, as próximas reuniões fiquem de câmera aberta, por favor, porque isso aí vai ser gerado ponto negativo no mapa de cores do RH, tá certo? Pode falar, Jéssica. Vinícius, eu não abri a minha, porque realmente ela está quebrada, viu?
Não, tá bom, sem problemas. Aí quando acontece isso, mas realmente assim, mas é bom sempre não saber quem deixar a câmera aberta. Aline, eu falei isso no início da reunião, tá certo? Ô, Então, pessoal, Vinícius, pois não. Deixa eu só comentar aqui sobre a questão da câmera aberta. Na hora que você falou, eu estava justamente no telefone do laboratório e como é que se diz? E o fone estava ruim. Agora sim, eu acho injusto gerar não conformidade, porque pronto, aqui em casa, sempre quando vocês estão fazendo essa reunião, eu estou fazendo alguma coisa, eu estou na pia, boto aqui o celular e fico ouvindo a Não, reunião. Aí não sem tem como eu problema. ligar a câmera. Certo, Você vai eu tô ver só a falando, parede. eu estou falando que nas próximas reuniões vai ter que ser de câmera aberta, porque justamente a diretoria vai cobrar que isso aconteça, certo? Então, se atentem a isso, na próxima vez entra pelo celular, algo que dê para ficar com câmera aberta, tá bom? Então, pessoal, até mais. Acredito que as informações foram passadas com clareza. Se tem alguma dúvida, entre em contato comigo ou com o pessoal da qualidade e que a gente esteja sempre em consonância com a comunicação assertiva, que a gente consiga realmente resolver nossos erros. A gente teve uma redução das não conformidades da primeira semana de outubro para a segunda semana de outubro, porque justamente a gente está conversando com as unidades, está tendo um retorno bacana, então eu espero que aí nos próximos dias a gente consiga ter não conformidades apenas aceitáveis, né, que são as não conformidades que não cabem a nós, mas que os processos sejam seguidos, vocês são cientes, e caso tenham dúvida, a gente tem o núcleo da qualidade aqui que vai orientar vocês, tá bom? Boa tarde a todos, bom restinho de semana e vamos às vendas. Se lembre que amanhã tem treinamento, viu? Tchau.